Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos dar uma olhada no que aconteceu na marcação a mercado em abril no Tesouro Direto. Eu estou usando as tabelas de rentabilidade acumulada do Tesouro Direto no dia 29 de abril, que apareceram no site, se não me engano, dia 30, certo? Então, pessoal, Natan, mas por que estudar marcação a mercado se você diz que o tempo ganha e isso é verdade? Porque o investimento, pessoal, é um processo e a gente tem que viver um dia após o outro. E no meio desse processo vai vir a marcação a mercado te aprontando surpresa, te pregando peça, e você vai ficar tentado a fazer coisas inadequadas para o seu investimento. O mais adequado para o seu investimento é comprar e ficar até o fim. Se você cair à tentação por desconhecimento, porque alguém não te avisou, é esse o nosso papel, te avisar das tentações que vão acontecer no meio do caminho, e o canto da sereia, e promessas de rentabilidades maravilhosas, que você vai ficar longe, você vai focar no tempo. Muito bem, então pessoal, aqui Tesouro IPCA principal, eu vou depois, na segunda parte desse vídeo, a gente vai mostrar os gráficos para você ver o que aconteceu com a taxa nesses 30 dias, e aí vai fechar o entendimento de uma maneira muito melhor. Aqui eu fiz uma tela reduzida para ficar mais fácil de ler, porque a planilha mesmo no Excel, olha, é uma confusão só, é um monte de letra e número. Bom, vamos lá. Então, IPCA 24. Vejam aqui, pessoal, o que aconteceu com a taxa desses títulos? A taxa de todos eles subiu com relação ao dia 1º de 4. Aqui é o último dia útil de abril. Aqui fora da tabela tá, eu estou vendo aqui, vocês não, é a taxa de compra, tá? Depois eu vou mostrar. Ou a gente pode mostrar agora também. Aqui, ó, tá? Tá ali a taxa. Então, pessoal, em todos eles a taxa subiu, logo o preço caiu, verdade, para o 26, para o 35 e para o 45. Para o 26 um pouquinho só. Por quê? Porque ele está perto do vencimento. Para o 35 caiu mais e para o 45 caiu mais ainda. Por quê? Mais tempo. Quanto que recupera? Mais tempo. Certo? IPCA 24, curtinho ali. Vence agora, em 2 anos e pouco. Rentabilidade positiva, mesmo com a taxa subindo. Refuta a nossa hipérbole? Refuta a marcação a mercado? Refuta, no bom sentido. Por quê? Porque você tem a taxa subindo, mas o seu título continua rendendo positivamente. Esse é o sentido que eu quero dizer com refuta a marcação a mercado. Logo, se eu for atrás de marcação a mercado sempre, eu vou tomar decisões ruins, porque o meu investimento está rendendo, apesar da marcação a mercado dizer que não, porque a taxa subiu. E subiu quanto? Vamos ver aqui no IPCA 24. Subiu de 5,25 para 5,60, olha ali. Foi o que mais subiu, tá? Porque o IPCA 24 não está mais no rol, ele só tem taxa de resgate. Nos outros também subiu, mas não foi tanto assim. E vejam como o tempo e o vencimento é muito mais importante do que a marcação a mercado em si. Bom, Tesouro Selic. Aqui eu acho muito útil a questão da marcação a mercado, porque a gente vai entender por que a rentabilidade do Selic 25 foi menor do que do Selic 27, apesar de teoricamente ele ser mais seguro, porque ele tem menos prazo, ele está mais perto do vencimento, ele é mais seguro, mas ele perdeu um pouquinho de rentabilidade junto com o Selic 27. Vamos ver o porquê? E o 23 ficou com a melhor rentabilidade do mês de abril, mas todas elas piores que a rentabilidade de março. Por quê, pessoal? Se a Selic foi a mesma nesse período, foi 11,65 Selic over. Porque aqui os títulos sofreram marcação a mercado e essa marcação a mercado devorou um pouquinho da rentabilidade. A taxa subiu, exatamente. Vamos trazer aqui a tela, olha ali. Só que no prazo de 2025 a taxa era 0,05 e foi para 0,14, ela quase triplicou, minha gente. E no Selic 27, apesar dele ter mais prazo, a taxa foi de 0,16 para 0,20. Aqui tem um zero a mais que a gente tem que tirar, senão ficou errado.
certo? Então, pessoal, aqui a taxa aumentou 25%. No 27. Aqui a taxinha Selic mais, aumentou quase 200%. Então, isso muda e muito, pessoal. Tá? Isso se concentrou no mês de abril. Em março, praticamente não houve grandes marcações a mercado. E o que aconteceu? Os títulos mais curtos renderam mais que o mais longo, como vocês estão vendo aqui, certo? Mas no total do ano, todos eles estão rendendo bem, acima de 3%. Isso aqui é o ano de 2022. Vamos para os prefixados. Então nós temos no rol o 25 e o 29. E aí, de novo, o que aconteceu? O 29 perdeu mais, porque a taxa subiu. Ela foi de 11,4 para 12,10. O 25 também, 11,4. Curva invertida, as taxas estavam iguais no dia 1 de 4. Olha aqui. As taxas iguais, olha isso, pessoal. Que loucura, né? E o que aconteceu? O prazo mais, como a taxa subiu, o prazo mais curto perdeu um pouco, 0,91. O prazo mais longo perdeu mais. E o prazo ali que vai vencer em seguidinha, poucos meses, o pré-23, positivo. Mas a taxa subiu também. E ele está com rentabilidade positiva. Porque o tempo, chega um momento, pessoal, em todo título público, que o tempo, ele é assim, como é que eu posso dizer, um fator que não tem mais freio. A taxa pode bloquear o quanto quiser. O título vai estar lá rendendo que nem um reloginho. Certo? Só que ele tem que estar a um certo tempo do vencimento. E esse tempo tem que ser curto. Então, você tem que obrigatoriamente ter o título na sua carteira há bastante tempo. Certo? Até porque quem comprou o pré-23 só pôde comprar lá atrás. Há mais tempo. Há muito tempo atrás. Vamos ver os tesouros IPCAs com juros. E, pessoal, todos eles eu não comentei. Vamos comentar isso agora desde o comecinho. Vocês estão vendo o padrão? O prazo curtinho está com ganho positivo, o prazo curtinho fora do rol. O prazo curto dentro do rol está com um pequeno prejuízo em abril e os prazos longos estão com mais prejuízo. Exatamente o contrário do que aconteceu em março. Porque em março a taxa caiu, em abril a taxa subiu. Então, quando a taxa caiu em março, quem que se deu melhor? Os prazos mais longos. Olha aqui o IPCA 45 comparado com o IPCA 24 e 26. Estão vendo ali? Certo? Depois, bom, aí no ano de 22 e nos 12 meses, na verdade a taxa está subindo com relação a janeiro de 22 e a 12 meses. Então a rentabilidade está um pouco menor nos curtos e negativa nos longos. Tudo é o que difere a intensidade da alta da taxa e o tempo. Tá? E aí no prefixado 29, aí nos prefixados a gente vê o que? A mesma coisa. O mais curtinho ali por vencer, a taxa está dando os seus pinotes de loucura e ele está rendendo. E os outros, ali, os curtinhos estão com pouco prejuízo e os longos estão com mais prejuízo. É a mesma coisa no IPCA com juros? Sim. A taxa subiu ao longo do mês de abril. O que aconteceu com toda a curva? Só o 24, que está ali por vencer, ficou positivo. O resto todo negativo. E quanto mais aumenta o prazo, mais negativo fica no caso da alta da taxa. E aqui, no mês passado, em março, como a taxa caiu, mas ela caiu de forma diferente para os diferentes vencimentos, ela caiu mais na parte intermediária da curva. O que aconteceu? Essa parte intermediária foi a que rendeu mais do que a longa no mês de março, que foi o mês de queda de taxas. E prefixado com juros, pessoal, a mesma coisa. Olha o padrão, pessoal. O curtinho, por vencer, rápido, positivo. O mais curto depois dele, um pouquinho de prejuízo. E aí o prejuízo aumentando conforme aumenta o prazo. Prefixado com juros é um título que está aí dando muita dor de cabeça para os investidores. Desinformados. Quem está informado está tranquilo. Porque as taxas estão subindo, pessoal. E aí o que acontece com a curva? A curva toda sofre. Fica toda ruim. Certo? Agora vamos para a segunda parte do vídeo. Vamos correlacionar isso. Vamos mostrar no gráfico o que está acontecendo. Agora sim, pessoal, tabela aberta.
Vamos fazer o comparativo então com o gráfico para vocês verem como os conceitos vão fechar. Então aqui o Tesouro IPCA 26, vendo o que aconteceu com a taxa nos últimos 30 dias, aqui pega 4/4, deveria pegar primeiro, vai até o dia 29. Então tem 25 dias aqui, mas tudo bem. A taxa subiu, pessoal, subiu assim fortemente, de 5% para 5,4% praticamente. E ali o que aconteceu com o IPCA 26? Olha aqui, taxa ali 5,16 para 5,34, perdeu 0,38. Vamos ver aqui no... Acho que dá para ficar assim. No 35, mesma coisa, só que o efeito de marcação a mercado é maior porque tem mais tempo. E aí ele perdeu um pouquinho mais. E no 45, que perdeu mais ainda, quase 6%, aqui, vamos só centralizar aqui para vocês, no 45, olha ali. Vamos ver o pré-fixado. Pré-fixado, vamos começar com o 29, que é o bem longo. Olha aí, ó. A taxa subiu de 11,10 para 12,09, praticamente 1%. Olha aqui a marcação a mercado, então taxa sobe, preço cai, pré-fixado 29 aqui, ó, perdeu 2,73, certo? Então é isso, pessoal. O Selic, vamos comparar os dois Selics aqui, ó. Vamos pegar aqui o Selic, o Tesouro Selic 25 aqui. Olha, a taxa faz sobe forte, faz uma quebradinha e depois sobe mais devagar. Foi o que mais sofreu. Vejam que o ângulo é bem aberto. E agora o Selic 27, ó, essa alta não foi tão expressiva. E pelo contrário, começou a cair aqui. Por isso que ele começou a devolver um pouco do ganho. Começou a devolver um pouco do ganho da taxa Selic. Porque a taxa voltou a cair. Voltou aí para o estágio de uns dias atrás. Coisa que não aconteceu com o 25. Olha aí que interessante, ó, pessoal. O Selic 25 subiu e ficou. Vamos ver IPCA com juros. Vamos ver o 55, que é o mais longo. Agora eu tenho que descer bastante aqui. Então, pessoal, esse exercíciozinho da gente olhar no gráfico, ver o que aconteceu com a taxa, ver o que aconteceu com o preço, é muito interessante, a gente aprende bastante. Olha aqui, ó, saiu de 5,48 para 5,75, a taxa subiu. Vamos ver o que aconteceu com o preço e com a rentabilidade do IPCA com juros, 55. Olha ali, ó, caiu 3,5%. A taxa subiu de 5,58 no dia 1º para 5,76. Então, pessoal, eu acho que assim fica muito fácil, muito legal de ver. Depois tem os pré-fixados com juros, que vocês veem aqui que a taxa subiu e o efeito ali na marcação a mercado. Mas esses efeitos, pessoal, são transitórios, são passageiros, e ficando até o fim a gente tem a rentabilidade contratada garantida. E não só isso, mais do que isso, a gente tem o juro composto potencializado pelo tempo, especialmente nos tesouros IPCAs longos. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.